Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C, voltada às competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase da OBI de 2023, e o nome dele é Intervalo Distinto. Você foi contratado pela Agência Aeroespacial Brasileira, que procura indícios de vida extraterrestre. Um dos telescópios da agência para espectro ultravioleta gera uma sequência de valores inteiros positivos que devem ser analisados diariamente. Sua primeira missão é determinar na sequência gerada o tamanho do maior intervalo contínuo que contém apenas números distintos. A primeira linha contém um inteiro n, o número de elementos da sequência, e cada uma das linhas seguintes contém um inteiro i, os elementos da sequência na ordem que foram gerados. Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro, o número de elementos do maior intervalo que contém apenas números distintos. Então a quantidade de números é entre 1 e 10, 100 mil. E cada valor individual também está entre 1 e 100 mil. Vamos começar então? Recebendo primeiramente o n, que é a quantidade de valores. Depois a gente vai ter uma sequência de números inteiros, que vai ter uma quantidade de números igual a quantidade de valores. Aí a gente vai receber todos os números dessa sequência. Então, são números inteiros. E armazenar a nossa sequência. Beleza, isso aqui cuida de receber a entrada, certo? Agora o que a gente tem que fazer, e gerar de saída pro nosso programa, é o tamanho da maior, do maior intervalo contínuo, né? Então, não é a quantidade de números distintos, é o maior intervalo contínuo, que é composto só por números distintos. E o jeito de como fazer isso é bem interessante porque não é muito intuitivo, né? Então, só arrumar a formatação dessa sequência aqui, eu acho que se a gente deixar na horizontal ao invés de na vertical fica mais fácil, né? De visualizar. Então, pegar essa sequência aqui, por exemplo, ó. Os números 3. Opa. Os números 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2. O maior intervalo possível pode ser esse 3, 2, 1 aqui. Ou então se a gente começar desse 2, for até o 3. Ou então começar do 1 e até o 2. Aí a gente tem intervalo de tamanho 3 e aí não é possível, né, ter nenhum intervalo de tamanho 4. Caso que sempre que a gente pega 4 vai ter no mínimo uma repetição. Seja que 2 números 2, 2, 3 ou 2 uns, né? Aí tem várias maneiras de a gente calcular esse maior intervalo. Mas vamos buscar uma maneira que não seja necessário chutar, né, a sequência. Então vamos ver, tipo, tem uma sequência de tamanho 8, aí a gente vê todos os 8, vê se tem repetição. Não, não tem. Então vamos ver se tem de 7 agora. Então tem de 7, beleza. Não, não tem. Vamos ver de 6. Assim funciona, né? Mas não é eficiente. Vamos pensar numa maneira melhor. Que tal então, se a gente fizer assim, ó. Eu vou, debaixo da minha sequência aqui, definir
três variáveis que vão me ajudar. Então, o início do intervalo vai começar no índice 0. O final do intervalo e o tamanho, o maior intervalo. O que essas variáveis vão fazer pra mim? Vamos pensar assim, então. Eu vou passar pelos números conforme eu vou recebendo eles mesmo. Aí eu vou fazer assim, ó. Meu intervalo por enquanto não tem nada. Tá aqui o meu intervalo, não tem nada. Aí eu vou olhar pro 3, que é o primeiro elemento da sequência. Eu vou ver. O 3, ele tem no meu intervalo? Não, não tem, né? Então agora o meu intervalo, ele passa a incluir o 3. E aí é claro que a posição desse abre colchetes aqui, né? Que seria o começo do meu intervalo. É o início do intervalo. E aí o final do intervalo seria o fecha colchetes nessa analogia aqui, nessa representação. Aí eu vou pegar o próximo número, 2. 2 tá no meu intervalo? Só tem um 3 aqui, então não, né? Então, coloco o 2 no meu intervalo. Vou ver se 1 tá no intervalo. Se não estiver, eu vou colocando. Aí eu vou fazendo assim, então. Vamos fazer essa primeira parte da lógica. Vou receber todos os números aqui. Aí eu vou colocar eles na minha sequência. Aí eu vou fazer, ó. Pra todos os números que já estão na sequência, então eu vou olhar o meu intervalo que já está definido. Que está entre o início e o final. Para todos os valores do meu intervalo, eu vou ver se esse número ele for igual ao número que eu acabei de receber, então é uma repetição. Por exemplo, se o número aqui for 3, aí a minha sequência for de 0 até 2, então é isso aqui que eu estou vendo, ó. Se o meu número atual é 3, aí eu vi um 3 em alguma sequência J aqui, então achei uma repetição. Aí eu tenho que tratar isso. Mas assumindo que eu não achei, eu vou só continuar e avançar o final do meu intervalo para englobar esse número aqui. Então, o final do intervalo, ele recebe o i, que é o maior índice até então, que aí eu quero dizer que o meu intervalo ele vai até o final da sequência que eu já olhei. Agora, quando eu achei uma repetição, então no caso aqui, onde o meu intervalo cresceu até 3, 2, 1, e aí eu achei um 3. Como é que eu faço para tratar essa repetição? Né? Geralmente quando a gente faz esse exercício assim, onde tipo, eu quero contar o maior de alguma coisa, uma coisa repetida, né? Quando eu bato numa repetição, eu esvaziaria completamente, né, o que eu já tenho, aí eu ia começar de novo. Então eu ia começar daqui, ignorar todo esse 3, 2, 1 e ia começar do 3. E aí fazer 2 tá no 3? Não. 1 tá no intervalo? Não. Assim por diante, né? Nesse exercício em específico, se eu fizer essa metodologia, né? Então se eu fizer aqui, ó. Achei o número, tá. Então, o meu início do intervalo agora vai ser o i. E aí, eu vou ver, né? Antes de mudar o início do intervalo, se o tamanho desse intervalo que eu tinha, que é final menos início, só que mais um, porque eu quero incluir os dois extremos. Quero ver se esse tamanho do intervalo que eu tinha era maior do que o maior intervalo,
Porque esse é o valor que eu quero lembrar. É o tamanho do maior intervalo. Então se o tamanho for maior do que o maior... Tá ficando apertado isso aqui, vou deixar em tela cheia. Se o tamanho do intervalo que eu tinha for maior do que o maior intervalo que eu lembrava, agora ele é o novo maior intervalo, né? Qual o problema de fazer isso aqui? Ignorar tudo que eu já tinha e começar de novo, né? Vamos pegar, por exemplo, essa sequência aqui, do exemplo 2, que é 3, 2, 3, 8, 5, 5. Né? Então nessa sequência, dá pra ver que o tamanho do maior intervalo é 4. A explicação do exemplo até fala pra gente qual é esse intervalo, que é o 2, 3, 8 e 5. Né? Então são esses 4 números aqui. Essa lógica que a gente tá fazendo aqui, de só ignorar tudo que a gente já tinha começado do zero, quando eu bater nesse 3 aqui, vamos ver o que acontece. Então meu intervalo começa vazio, tenho 3 não, tenho 2 não, tem esse 3, opa, tem, né? Ignorar tudo isso aqui. E começar daqui. Agora eu ignorei esse 2. Aí o maior intervalo que eu vou conseguir formar com esses próximos 3 números aqui é esse 385. Que também tem intervalo 3. Também tem tamanho 3, perdão. Aí eu vou chegar aqui nesse 5 que quebra o meu intervalo, então eu vou de novo ignorar tudo que eu já tinha. Aí eu chego na minha resposta final que é 3, né? Que seria 385. O meu programa ele vai ignorar completamente esse 2 aqui, a possibilidade desse 2, né? Pertencer a esse intervalo 385 por causa que eu ignorei ele. Mesmo ele não sendo um número que estava repetido, eu ignorei ele e comecei a contar de novo sem ele, né? Aí eu ignorei totalmente a possibilidade de ele estar nesse intervalo aqui e de achar esse intervalo de tamanho 4. O que é melhor eu fazer então, quando eu bater numa repetição? O melhor a fazer é o seguinte, ó. Eu tenho esse 3, 2, 3 aqui. É um intervalo que tem uma repetição. E eu sei que tem uma repetição, porque eu achei o J aqui, que é o índice. Esse J aqui, ele é o índice do número que está sendo repetido, né? Aí eu sei duas coisas. Eu sei que esse J é o índice do número que está sendo repetido. E eu sei também que nesse intervalo que eu tenho aqui, o J é a única repetição. Porque tudo que podia ter repetição de repetição antes do J já não tem mais porque eu cuidei em iterações passadas, né? Ou seja, eu só preciso remover esse J aqui da minha lista. No caso, eu preciso remover até o J, né? Então, por exemplo, se eu tivesse outros números aqui, é 5, 4, aí um 7. Não tô usando vírgulas. Aí o J tá aqui, achei a repetição aqui. Aí eu sei o seguinte, ó. Eu tenho que remover até esse 3. Como o intervalo é contínuo, então eu tenho que remover tudo até o 3 e continuar depois. Eu sei também que isso não vai me... Isso não vai fazer o meu código perder a verificação de nenhum intervalo que poderia ser maior, né? Porque é o seguinte, ó. Como esses 3 aqui, eles têm uma repetição, quando eu ignoro tudo até o 3, os intervalos que eu nunca verifiquei são, por exemplo, o 5 até o 2, o 4 até o 2, no caso. Aí o 7 até o 2 eu também não verifiquei, porque eu pulei o 7. Esse 3 até o 2 só eu não verifiquei, porque eu pulei esses 4 aqui, né? Por que isso não importa? Porque todas essas sequências que eu tô pulando pra tirar esse 3, elas são menores do que esse intervalo que eu já tenho. Então eu posso ignorar isso aqui
sem fazer nenhuma verificação pra tirar o 5. Posso ignorar esse intervalo aqui, sem fazer nenhuma verificação pra tirar o 4. Posso ignorar esse intervalo sem fazer nenhuma verificação pra tirar o 7. Aí eu obrigatoriamente tenho que tirar o 3, porque tá completando a minha lista. Aí eu tiro só o que eu preciso e continuo aberto a achar o maior intervalo possível. Resumindo, o que é melhor fazer então? Ao invés de só ignorar tudo que eu já tenho, eu vou avançar o início do meu intervalo até o primeiro índice, onde não vai dar conflito com esse número que eu já tenho. Se o índice que tem conflito é o J, o primeiro índice que não tem conflito é o J mais 1. Aí o final do meu intervalo está sempre acompanhando o maior índice possível. Certo? Por fim, só falta printar esse maior tamanho que eu calculei, o maior intervalo, né? Perdão. E eu acho que o programa já está pronto. Vamos ver. Então, terminal. Primeiro caso de teste. Bom, se deu que o maior intervalo é 0, significa que eu nunca mudei o tamanho, né? Eu nunca cheguei nessa parte aqui. Vamos ver por quê. O tamanho do intervalo é maior que o maior intervalo? Hum. Bom, olha que interessante esse erro então, né? Vou pegar aqui esse primeiro intervalo mesmo como exemplo. Do que a nossa lógica realmente está fazendo para o que ela deveria fazer, né? 3, 2. Beleza. O que acontece? Eu devia começar meu intervalo com um vazio, né? Antes de estender ele para o primeiro elemento, que é o 3. E a partir daí, seguir as minhas operações normalmente. Né? Mas o que acontece? Como eu declarei o valor padrão do meu final do intervalo como sendo o índice 0, então eu já começo o meu intervalo com o primeiro elemento dentro. Isso não é um problema até a parte onde eu verifico repetições, né? Porque o meu número aqui, meu primeiro número vai ser 3. Eu já estou assumindo que o 3 está no intervalo. E aí eu vou fazer o quê, então? Eu vou avançar o início do meu intervalo e eu vou pular o 3. Agora o meu intervalo vai ser só o 2. E aí quando eu chegar no 2, eu vou achar o 2, vou pular ele. Vou começar do 1. Mas é hora de olhar o 1 agora, então o 1 está assim no intervalo, eu vou pular ele. Aí eu passo pela sequência inteira, sem achar nenhum intervalo, né? Então, se eu simplesmente trocar esse final do intervalo aqui por um número menor, né, que 0, para essa condição aqui inicial ser falsa, quando o meu intervalo está vazio,
Eu acho que agora sim a gente vai conseguir crescer o tamanho do intervalo. Vamos ver se agora funciona. Zero? De novo? Por que será dessa vez? Nossa, o Ferreira é muito idiota. Eu só não tô guardando o número na sequência. Caramba. Vamos ver agora se funciona. Tem que compilar. Aí, agora sim. Agora sim. Maior sequência número 3. Vamos testar o exemplo 2. Maior sequência tamanho 4. Também uma coisa que nosso código não tá fazendo é que caso nunca aconteça de eu precisar trocar o meu intervalo, caso nunca aconteça de eu precisar trocar o início do meu intervalo, no caso, né? Então, se o início do intervalo se manter zero até o final, o tamanho do intervalo também nunca vai trocar. O tamanho do maior intervalo. Porque essa troca só tá acontecendo dentro dessa condição aqui, quando eu preciso trocar o início do intervalo, certo? Ou seja, também eu tenho que ver que se o início do intervalo for igual a zero, se ele se manteve zero até durante toda a execução dessa lógica aqui, aí o maior intervalo, então ele vai ser a quantidade de valores, né? Porque nesse caso o intervalo ele engloba toda a sequência, certo? Então mesmo no exemplo aqui, terminou? Onde eu tenho, por exemplo, quatro valores, um, dois, três, quatro, né? O maior intervalo é a sequência inteira. Isso aqui nunca rodou, mas esse caso aqui é verdade. E aí eu sei que o maior intervalo, então, o tamanho do meu maior intervalo é todos os valores que dá 4. Agora sim, nosso programa está certo. Acabei cometendo um erro bem idiota aí, mas espero que a aula tenha ficado compreensiva mesmo assim. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.